Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco. Obrigada por estarem aqui, né, conectados novamente em mais um encontro, onde vamos falar hoje de como entregar o sucesso para os seus clientes e aumentar os seus resultados. Nós, das Soluções Domínio da Thomson Reuters, estamos sempre buscando aí conteúdos importantes para o seu crescimento profissional e muitos conteúdos também servem para o crescimento pessoal, né? Então, em relação a esse tema, sabemos que o sucesso de cliente vai além de um produto entregue de forma certa ou de uma venda bem realizada, porque hoje garantir o sucesso do cliente também é garantir o sucesso do próprio negócio. Está aqui conosco hoje, então, o Djan Marcelo de Freitas, ele é CEO da CNPJs, criador do método A Coisa, projeto voltado à transformação digital de um escritório contábil. O nosso encontro de hoje tem o apoio também da Conta Azul, que é nossa parceira, e vou passar aqui para o Anselmo Massadi, que ele é colaborador da Conta Azul, que ele tem um recado aí bem importante para passar para nós antes de Djan começar com o conteúdo aqui. Anselmo, está com você. Obrigado, Silvânia. Vocês me escutam bem? Veem minha tela? Sim, sim. Ótimo. Obrigado pelo convite, Silvânia, e a Thomson Reuters também, né, pela oportunidade de nós realizarmos, ter hoje aqui, né, poder trazer o Djan, que é um parceiro da Conta Azul, um embaixador da Conta Azul, também cliente de domínio, um empresário contábil que faz acontecer. Rapidamente, quero trazer um contexto, né, como a Silvânia falou, sou Anselmo Massadi, sou gerente de marketing da Conta Azul. Para aqueles que não conhecem, né, Conta Azul é o principal RP em nuvem no Brasil. Nós temos um poderoso ecossistema que conecta a empresa com seu RP aos contadores e aos bancos. O diferencial do RP da Conta Azul é a facilidade de usar. Comparado com outros RPs no mercado, ninguém oferece uma experiência tão simples como a nossa. É um RP elegante e robusto ao mesmo tempo, que significa menos esforço de implantação, de treinamento para o cliente, com um altíssimo nível de satisfação nos atendimentos. É por esse motivo que a Conta Azul é o RP homologado no ecossistema de contabilidade da Thomson Reuters, né? Nós temos esse tipo de parceria. Os nossos 90 mil clientes estão em todo o Brasil, não há um só estado onde não tenha clientes Conta Azul, e temos clientes de todos os segmentos, serviço, comércio, indústria, agro, entre outros, empresas de todos os tamanhos também, da pequena média, da startup à scale-up. Para contadores, nós investimos em iniciativas de educação, como esse evento em parceria com a Thomson Reuters, como a Conta Azul.com, a conferência anual sobre contabilidade e tecnologia, sobre a qual a gente vai falar mais tarde. O Djan é um dos palestrantes confirmados da Conta Azul.com, são mais de 50 palestrantes, mas investimos também em tecnologia. A Conta Azul Mais é a plataforma de automação para o seu escritório se tornar 10 vezes mais produtivo. Com clientes usando o Conta Azul Pro, você acessa os extratos bancários já conciliados, as notas fiscais emitidas e tomadas, não precisando mais cobrar documentos, redigitar, não precisando fazer aquilo que hoje toma 80%, 90% do tempo da sua empresa contábil. E tudo isso integrado com a Domínio, numa combinação poderosa, trazendo um ganho de tempo e muita segurança na troca de dados entre os sistemas. Sem papel, sem e-mail, sem documentos enviados pelo WhatsApp, né? Sem tarefas manuais. Em um clique, você acessa o RP do cliente, tem acesso à visão financeira do que acontece dentro do negócio, o que te dá mais capacidade para ter uma atuação estratégica, ter insights sobre a performance do cliente, seja para transformar isso em negócio, o Djan com certeza vai falar a respeito disso mais adiante, seja para ser o contador herói, que nós acreditamos que cada um de vocês pode ser junto aos seus clientes, ser muito mais estratégico. A transformação do mercado não é só uma tendência hoje, trabalhar conectado ao cliente não é só um diferencial, é uma questão de sobrevivência. Estar próximo do cliente, cuidar da satisfação desse cliente também. É o tema do nosso encontro de hoje, né? Falar da satisfação de cliente. E se a gente pensar, nos últimos 12 meses, foram quase 5 mil empresas contábeis abertas no Brasil. Estou olhando os dados do CFC, do Conselho Federal, né? E essas empresas, elas começaram num modelo digital. Elas não estão no modelo convencional, no modelo tradicional de fazer contabilidade.
Isso significa que é preciso ser cada vez mais competitivo, agir rápido, se reinventar, buscar eficiência para ir além do convencional. Não é simples, não é fácil, mas eu tenho certeza que vocês concordam comigo que os clientes valorizam muito mais reuniões para interpretar dados, interpretar relatórios, do que as entregas de obrigações, coleta de documento. Os clientes valorizam, em certa medida, o que vocês, como contadores, também gostam mais de fazer. Há alguns anos atrás, há 5, 6 anos, talvez eu dissesse para você começar devagar, experimentando, mas hoje está muito claro que a recomendação tem que ser outra, tem que ser mergulhe de cabeça, né? Porque não tem volta. Atender um cliente sem usar tecnologia, sem usar um RP, sem automação, é algo que ficou no passado. E na Conta Azul, nós também nos adaptamos, né? Para melhorar o nosso modelo e entregar o melhor RP para os clientes de vocês, para os donos de negócio, integrados com a Domínio, que é o sistema contábil de referência no mercado, nós criamos um acelerador, que é a fórmula de aceleração da Conta Azul, um método para ajudar você a transformar a sua empresa contábil em poucas semanas. Na fórmula, você recebe as ferramentas que precisa para fazer essa transformação, para mudar essa rotina, para aplicar técnicas que nós desenvolvemos acompanhando contadores como o Djan e outros que aceleraram rápido nessa transformação. Temos essa fórmula para compartilhar, para ajudar vocês a acelerar a transformação. Tem o acesso de um especialista da Conta Azul, tem o apoio de um contador parceiro orientador, um contador, um empresário contábil que já fez acontecer. Alguém como o Djan também atua como CPO, como contador parceiro orientador. Nós temos um time de CPO para ajudar você a encurtar esse caminho. E apenas para os participantes desse evento vamos ter um incentivo a mais, que é o acesso a uma licença gratuita de Conta Azul Pro durante um ano. Hoje, esse é um benefício acessível a partir do nível prata no programa de parceria da Conta Azul, para os participantes desse evento que se interessarem, que vierem falar com a gente e avançarem nesse processo. Temos aqui 20 vagas reservadas para ter acesso a esse benefício adicional, uma licença gratuita de Conta Azul Pro. Conta Azul Mais, para quem já conhece, né, sabe que é uma plataforma gratuita para o contador, a partir de onde o parceiro acessa todos os seus clientes de forma rápida, num só lugar. A Conta Azul Pro é um RP que aí tem um custo por cliente, por licença. Para os parceiros, nós temos o plano parte de R$ 149,90 no nível bronze, independente do faturamento, do uso, etc. No site, se você for ver, para o cliente que adquire o RP diretamente, o preço para uma microempresa, por exemplo, a mensalidade parte de R$ 239. Então, já tem uma vantagem interessante e isso melhora porque esse preço decresce à medida que sua empresa evolui no programa de parceria, à medida que ela sobe de nível, chegando ali a R$ 79,90 por cliente, para ter acesso a um RP completo, você poder ter acesso às informações desse cliente em um clique. Eu convido você, que ainda não é parceiro Conta Azul, ou que já tem um relacionamento com Conta Azul, mas se interessa por essa fórmula, convido você que você escaneie esse QR Code que está na tela, ou acesse o link aqui, conta.co/agora, preencha um formulário muito simples aí, do Google Forms. Eu queria até compartilhar aqui para mostrar o quanto é simples, como já atrasei um pouquinho no tempo, não vou fazer isso, mas você vai ver que é muito simples. Os primeiros 20 que preencherem ali, acelerarem e avançarem nessa forma de aceleração, vão ter aquele benefício adicional da conta gratuita por pelo menos um ano, se tornando parceiro, alcançando o nível prata. Esse benefício vai se estender indefinidamente, tá certo? Esse é o convite inicial que eu queria fazer. Eu já aproveito, antes de passar de volta a palavra para a Silvana, que tem um recado importante para trazer também. Quero agradecer ao Djan, que está aqui com a gente, um embaixador da Conta Azul, sempre participando com a gente dos eventos. Silvânia, obrigado novamente. Eu devolvo para você, tem um recado seu também aqui, já vou colocar o QR Code da Thomson Reuters também, aí eu devolvo para você. Obrigada, Anselmo. Então, pessoal, esse QR Code que está na tela é referente a um desconto especial que nós estamos trabalhando agora no mês de fevereiro, para quem tem interesse em contratar as soluções da Domínio. Tá? Então, é um QR Code, vocês podem ler, preencher um formulário. Esse formulário ele é simples, ele é rápido, e é só para a gente poder ter, né, o acesso de vocês que estão interessados nesse desconto especial agora no mês de fevereiro, para a gente poder entrar em contato e passar essas vantagens,
esse desconto especial para vocês. Então, fica aí na tela. Durante também aqui o nosso encontro, eu vou passar ali no quadro de perguntas. Vou colocar também o link para vocês acessarem, preencherem, que nós entraremos em contato aí para fazer um bom negócio com vocês agora no mês de fevereiro, tá certo? Eu vou passar então agora também para o Djan, para ele fazer a apresentação dele. Djan, obrigada aí pela sua participação aí com a gente, disponibilidade. Que isso, Ivan, para mim é um prazer, é uma honra. Muito obrigado, né? Assim, eu realmente sou suspeito para falar do tanto que eu gosto, tanto da Domínio quanto da Conta Azul, mas eu acho que é muito enriquecedor esses webinars que vocês têm feito em parceria, em conjunto, para a gente levar um pouquinho aí de conteúdo para o pessoal que nos acompanha. Eu espero que eu consiga aí suprir nessa missão que vocês me passaram aí, de passar um pouquinho para o pessoal, né, como que eles podem aí melhorar, né, entregar mais sucesso para os seus clientes e com isso aumentar os seus resultados. Em relação à apresentação, Silvana, já está todo mundo escutando bem? Estão vendo? Como é que tá? Ótimo. Então, beleza. Primeiramente, eu gostaria de, né, me apresentar aqui de uma forma um pouco mais convencional, vamos dizer assim, né? Meu nome é Dejan Marcelo, sou CEO da CNPJs, né? Eu sou um apaixonado por empreendedorismo, transformação, negócios de forma geral, né? Sou pai de 2 meninas, sou de Minas Gerais, mineiro, atleticano e sofredor, que as coisas têm melhorado agora um pouquinho para o Atlético, né? E gosto muito de ter essas interações, essas trocas, porque eu acredito no poder da troca e da coletividade para a construção de conhecimento. Então, para mim é uma honra estar podendo trocar um pouquinho de ideia aí com vocês. E desde já me coloco à disposição para responder perguntas, né, de todos vocês aí que tiverem, vai colocando aí no campinho de perguntas da plataforma, que no final a gente vai ter o maior prazer de respondê-las, beleza? Falando um pouquinho da nossa empresa, a CNPJs é uma empresa fundada em 1980, ela foi fundada pelo meu pai, né, Djalma, e aí eu assumi ela em 2010, né, quando um gerente que trabalhou conosco aqui saiu, e trabalhou conosco por 17 anos, ele saiu, eu assumi e acabou que a gente depois, no decorrer dos anos ali, a gente foi fazendo a sucessão, e em 2018 eu realmente assumi toda a gestão, incluindo a nossa missão de transformação de tradicional para digital, que aí foi quando a gente virou a chavinha, né, e fomos realmente tornar aí um escritório, uma empresa, né, voltada ali para a contabilidade digital, e que fez com que a gente evoluísse e chegasse até aqui. A CNPJs, ela busca atender os clientes que querem aprimorar a sua gestão financeira através de um hub de soluções. Então, a gente acredita que o cliente ideal é aquele que entende que ele precisa de ajuda para se desenvolver, para evoluir, para ser mais organizado, e com isso a gente tem várias soluções para ajudá-lo, né, nessa evolução. Então, isso a gente já traz ali um pouquinho, né, para quem gosta da parte de vendas e marketing ali, a nossa definição de persona ali, público-alvo. Né, hoje estamos com em torno de 300 clientes, né, e sim, lá em 2018, quando a gente começou a transformação, era na casa de 50, né, então a gente veio numa tomada de crescimento bem legal de 2018 para cá. Hoje estamos com um time de 25 colaboradores e 4 sócios, né, no total. Meu pai continua sendo sócio majoritário, eu e mais 2, né, que é o André e o Marco Túlio, somos sócios aqui na CNPJ também. Somos uma empresa familiar, né, então meu pai ainda é muito presente, o Túlio, que também é um dos sócios, é meu primo, né, um dos meus braços direitos aqui na parte de crescimento. Então a gente tem esse ar ainda, até porque a gente está no interior de Minas, né, a gente está em Birité, que chama a cidade, então a gente ainda tem essa sensação ali de vivência e de estar muito próximo e gostar desse cunho familiar, né? Isso não quer dizer que é fácil trabalhar também, não. Acho que talvez até mais difícil. E somos parceiro, com muito orgulho aí, parceiro diamante da Conta Azul e também embaixador, né, da marca Conta Azul em Minas Gerais. Então isso eu me orgulho muito, né? E ao mesmo tempo me dá um friozinho na espinha ali de responsabilidade de representar, né, a marca que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, não só pelo sistema em si, mas também por toda a cultura
né, pela empresa como um todo, e o tanto que eu aprendo com a conta azul. Então vamos lá. Eu queria, sem mais delongas, né, pedir vocês para ter um bloquinho de notas aí, anotações, vocês iam anotando aí os insights, né? E se tiver pergunta, reforça aqui, colocam lá no nosso chat. Beleza? Bora. Então, a primeira coisa que eu queria começar aqui, o pontapé do nosso bate-papo de hoje, é o que é a contabilidade do futuro. Nós sabemos que o nosso mercado ele ficou por bastante tempo sem nenhuma transformação. Quando lá em meados de 2012, 2013 surgiram ali as primeiras contabilidades online, né, isso veio ali uma onda de transformação tecnológica, digital, né, e aí vários sistemas entraram dentro do nosso meio, dentro do nosso com a visão para o nosso mercado. E há um tempo atrás muito se falava da transformação digital. E hoje, como disse o Anselmo um pouco antes aí, há 5 anos atrás, a pessoa vai testa, avalia, vão fazer teste ali com 1, com 2. Hoje, se o cara não tiver entrado de cabeça com isso, ele já está atrasado. Né? Hoje é quase que uma necessidade a gente fazer a transformação digital dentro das nossas empresas contábeis. Né? Eu não consigo cravar quando isso vai acontecer, mas eu consigo cravar que, com certeza, empresas tradicionais vão deixar de existir. Né? Isso não faz sentido mais dentro do mercado que nós estamos. E até aí tudo bem, isso é o que a gente vê. Mas o que vai ser os próximos passos disso? O que vai ser o futuro? E eu, né, acredito muito que o futuro da contabilidade está numa evolução que se passa por esses 3 níveis, né? Por essas 3 áreas de atuação que são extremamente importantes, que é o sucesso do cliente, que vai ser o nosso foco aqui, que é o que a gente vai falar, a parte de gestão de pessoas, né? Que nós vamos aqui só colocar alguns pontos, mas não vamos conseguir, né, aprofundar, porque seria um webinar só com tempo de gestão de pessoas para escritório de contabilidade, né? E também a ideia, né, da criação de um hub de soluções onde que a gente consegue oferecer mais serviços para os nossos clientes. O que eu vejo muito no mercado é que muitas empresas contábeis querem oferecer mais serviços para os seus clientes, mas não passaram ainda por esse processo de aculturamento das pessoas, não tem uma boa gestão do seu time e ainda não tem uma cultura voltada para o sucesso do cliente. E é por isso que eu vejo como se fosse uma escada. A gente primeiro precisa criar uma base voltada para o sucesso do cliente. Com essa base, com essa cultura de sucesso do cliente, a gente vai começar a construir e desenvolver o nosso time com esse foco. Então, é ter um time que preocupa menos com a parte operacional, isso não quer dizer que ela não é importante, tá? Mas que coloca o cliente realmente como centro de todas as atenções, até chegar nesse processo de hub, que são vendas de novos produtos, né, para a nossa base de clientes. Beleza? Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa sempre reforçar é que a gente já passou do momento da gente ter uma mudança de mentalidade. E o que é essa mudança de mentalidade? Né? A gente tem uma mudança de mentalidade que eu tenho que deixar de ser um contador operador. Não adianta eu ter ali o meu escritório e eu ficar o tempo todo na execução, na operação. Né? Deja, mas eu sou sozinho, sou só eu na sua empresa. Legal, pega a sua agenda, pega um horário, sei lá, talvez a maior parte da sua agenda para a operação, uma outra parte você pensar na parte tática do seu negócio e um outro tempo você pensar na parte estratégica do seu negócio. Porque a partir do momento que você consegue dividir a sua empresa ou o seu tempo, se caso você for uma única pessoa, em operacional, tático e estratégico, você deixa de ser um contador operário e passa a ser um contador empreendedor. Eu acho que isso é a grande mudança de mentalidade que nós temos que ter no mercado contábil. É a gente deixar de falar, eu tenho um escritório de contabilidade, e a gente passar a falar, eu tenho uma empresa de contabilidade. Isso muda muito. Né? Eu vou deixar de ser um mero prestador de serviço para mim me tornar um empresário ou empreendedor do ramo de contabilidade. Então, isso nós precisamos fazer. E aí, já fica assim, essa como primeira dica, mesmo se eu for sozinho na minha empresa, só eu que trabalho, pego minha agenda, divido o tempo que eu vou ficar na parte operacional, o tempo que eu vou ficar na parte tática, o tempo que eu vou ficar na parte estratégica.
Se eu sou uma empresa um pouco maior, com 3, 4 pessoas, eu pegar dentro do meu time, pô, eu vou ficar na parte estratégica e tática, então o resto do time é parte operacional. Se eu tenho ali talvez um gerente, uma pessoa responsável da operação, pô, esse cara é a parte tática e eu fico na parte estratégica. Então, tem essa separação de responsabilidades, e isso é fundamental para a gente fazer essa mudança de mentalidade, para a gente efetivamente deixar de ser um escritório de contabilidade e passar a ser uma empresa de contabilidade. E assim como toda empresa, a gente precisa de ter um método. O que é o método? O método é a forma que nós vamos executar os processos que nós temos. Então, tem lá processo para o DP, processo para o fiscal, processo para o contábil, sei lá, quem tem BPO, processo no BPO. Então, tem vários processos, só que muitas das vezes eu tenho esses processos de forma autônoma, cada um funcionando em um momento e uma forma, né, específica. Quando eu crio um método, o que é a ideia do método? É eu criar uma metodologia onde ela vai pegar todos esses processos e fazer com que esses processos se tornem uma jornada da execução das tarefas. E é isso que a CNPJ fez, que foi a entender que uma empresa sem um método, mesmo que ela tenha processos, ela ainda fica toda desorientada. Porque eu posso ter lá o processo de DP, que eu preciso, por exemplo, fazer o processo de admissão do colaborador, de enviar as guias, toda essa parte operacional do departamento pessoal, mas talvez o meu contábil só vai saber, né, dessa informação, por exemplo, que admitiu mais colaboradores só quando ele vai importar. Eu não tenho o que a gente chama, o que a gente coloca aqui, que é a cultura de um CRM, onde eu consigo centralizar todas essas informações para a gente ter toda a nossa equipe trabalhando na mesma página. Então, mesmo que individualmente, meu fiscal funciona muito bem, o meu DP funciona muito bem, o meu contábil funciona muito bem, quando você sai dessa visão da árvore de cada departamento e passa para a visão da floresta, você vai ver que tem algumas discrepâncias dentro de cada área. E por isso que essa visão da metodologia de toda a empresa é extremamente importante, e isso vai te trazer uma tranquilidade para você sair da operação e conseguir gerenciar de uma forma mais distante, olhando toda a floresta e não só as árvores específicas. Então, essa é a diferença de metodologia para processos. Beleza? Outra dica, que eu já até citei aqui, mas eu quero frisar com vocês, a importância de vocês terem essa cultura de CRM. DG, no CRM, eu vou comprar lá um Salesforce, um HubSpot, um CRM caro. Não, você pode fazer isso através do Trello, que é uma plataforma gratuita, ou através de uma planilha de Excel, ou através de sei lá, um quadro branco na parede. Não sei, né, a forma aí vocês podem pensar. O que é importante é vocês terem a cultura de centralizar em um único local todas as informações do cliente. Para não acontecer aquela situação, um cliente conversa com alguém, ele explica a situação, vai falar, quem resolve isso é o fulano de tal. Aí quando chega o fulano de tal, o cliente tem que falar tudo de novo, porque não tem um local onde toda essa informação é centralizada. Então, isso daí, a metodologia ajuda com que isso se desenvolva. E aqui na CNPJ a gente criou o método A Coisa, né? E o que é o método A Coisa? O método A Coisa é a gente encontrar a jornada, né, ideal, e aí o ideal está dentro do equilíbrio de cada um desses pilares da nossa empresa, que é atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe uma empresa que não consegue fazer um processo de atração. E fazer processo de atração não é só marketing digital. A gente consegue atrair clientes por uma fachada bonita, pelo processo de indicação, seja ele passivo, quando o meu cliente lembra de me indicar, ou ativo, quando eu vou lá e solicito indicação para os nossos clientes. Eu consigo ainda ter o processo ali do marketing digital, né? Seja um processo mais outbound, um processo mais inbound, né? Então, é você pensar, né, qual que é os meios, quais são as formas que eu consigo atrair um cliente. Então, de cara aqui, a gente já começa a entender que isso é o início da jornada, né, da metodologia dos nossos clientes, que são o processo de atração. Quando eu atraio esse cliente, eu venho para a conversão. E o que é conversão? A conversão é venda mais a integração desse cliente. Não adianta eu só vender e pegar esse cliente e jogar lá na minha operação, né? Eu tenho que vender e integrar esse cliente dentro do meu modelo de negócio.
Essa é a etapa do onboard, né? Ou simplesmente integração, né? Essa, na minha opinião, é uma das etapas mais importantes de uma empresa contábil. Por quê? Porque se você pega vários clientes, várias pessoas diferentes, pega todo mundo isso, joga dentro de um bolo lá da sua operação, a sua operação vai ficar perdidinha. Isso vai virar um câncer operacional, porque os seus clientes, eles não têm uma jornada, não têm um método de trabalhar mais padronizado. E a gente consegue fazer isso através de um onboard. Dentro do onboard, a gente faz o processo de treinamento dos nossos clientes. Eu vou falar um pouquinho mais específico, um pouco mais para frente, para a gente fazer com que esses clientes entram, né, na nossa empresa um pouco mais alinhados. Ocorre que assim que a gente já finaliza a venda, já começa a parte operacional. A parte operacional, gente, é o coração da empresa. Ela é aquele básico que tem que ser muito bem feito. Não tem como a gente pensar em entregar algo mais para o meu cliente se eu entrego uma folha de pagamento equivocada. Não tem como eu pensar em satisfação, experiência, em entregar novos produtos se o meu fiscal não manda a guia do Simples na data que eu combinei com o meu cliente. Então, a operação, ela tem que ser muito boa. Ela tem que ser, é o centro ali de tudo. Ela é a base do que vai fazer um processo de excelência para os clientes, né? Ocorre que, da forma que foi estruturada, né, a grande maioria da área operacional das empresas contábeis, por causa dos SPEDs da vida, né, e várias outras obrigações acessórias, o time operacional ele tem uma certa cultura de gerar mais informação para o fisco do que para o próprio cliente. E por isso que da metodologia traz a parte de informação. Porque se eu tenho uma operação que só gera informação para o fisco, eu nunca vou conseguir entregar algo a mais para os nossos clientes. Eu preciso que essa operação ela gere informação para o cliente. E com essa informação que eu gero para o cliente, eu trabalho a satisfação dele. Então, o equilíbrio entre operação, informação e satisfação são as três bases, os três pilares que eu tenho para me pensar no sucesso do cliente, para me pensar na experiência com o cliente. Eu preciso de ter operação muito enxuta e funcionando de forma correta, gerando informação para os clientes e com essa informação eu trabalhar a satisfação do cliente. E por último, mas não menos importante, que é a parte administrativa, porque como eu falei antes, se a gente é uma empresa, a gente precisa nos comportar como tal. E assim eu preciso ter todo o meu controle financeiro, administrativo, né? Eu preciso controlar meu CAC, custo de aquisição de cliente, qual está sendo o meu NPS, eu medindo ali a lealdade dos clientes, qual que é o meu índice de saída de clientes, que é o churn, qual que é o tempo médio que esses clientes ficam na minha empresa, que é o LTV, e por aí vai. Então, a gente deixar efetivamente de ser um escritório e passar a ser uma empresa. Então, o que o método A Coisa busca é trazer o equilíbrio desses três pontos. Hoje, como o tema é satisfação do cliente e sucesso do cliente, a gente vai permear, vamos dizer assim, entre a parte operacional, informação e satisfação e como a gente consegue utilizar isso como base para levar sucesso para os nossos clientes. Beleza? Mas não tem como a gente ir para a parte de sucesso do cliente se eu não pensar em transformação digital. Como eu já falei um tempo, isso daí já deveria ser algo que a gente já deveria ter passado por essa transformação digital, mas como eu sei que algumas empresas no mercado ainda não passou por isso, acho que é super importante a gente tocar nesse assunto e fazer um parênteses bem rapidinho aí. E aí vem a primeira pergunta: o que é transformação digital? A transformação digital, ela é simplesmente um processo de transformação tecnológica? Será que é simplesmente eu ir lá no domínio e falar assim, domínio, me vende todos os seus módulos, quantos me vende o seu sistema, todos os outros parceiros do ecossistema me vende, me contrata tudo, e eu simplesmente colocar isso lá na operação com o intuito de, quanto mais automatizado eu estou, menos pessoas eu vou ter no meu time. Isso é uma visão equivocada do que é a transformação digital. Todas essas ferramentas, elas são ferramentas, todas essas ferramentas, não veio outra palavra melhor, mas todas essas soluções que nós temos, elas são ferramentas para a gente fazer o que deveria ser feito de uma forma mais automatizada, que não gera valor do cliente mais rápido, para o nosso time ter mais tempo para fortalecer as relações humanas. Porque tem coisas que só conseguem ser feitas por pessoas.
né? E quando a gente pensa em satisfação dos clientes, experiências do cliente, não tem como a gente não pensar em ter um time de relacionamento com os clientes. Vejam, como assim um time de relacionamento? Pô, pode ser uma pessoa, pode ser o próprio dono do escritório, pode ser, sei lá, não precisa ser um time de várias pessoas, mas você tem que ter um cunho de eu não sou um escritório só digital que eu tenho tecnologia só para me automatizar a operação. Não, eu sou um escritório digital que tem tecnologia para automatizar a operação para me ter mais tempo para tratar, melhorar e evoluir as relações humanas. Isso é a transformação digital do mercado contábil. Então, se você ficar só na parte de tecnologia, você vai ter feito só uma etapazinha da sua transformação digital. Você precisa vir para essa parte da relação humana, né? E é lógico, você precisa editar primeiro, ter a produtividade que as ferramentas te dão para você ter mais tempo para focar no relacionamento com seus clientes. Beleza? Faz sentido, gente, até aqui? Tá. Alguém me dá um joinha aí, Anselmo? Nem que seja você. Faz sentido? Sim, faz sentido sim, Ótimo. porque quando você Obrigado, comenta ali, Silvana. a proximidade tem que estar próximo, né, para poder compreender realmente o exato problema, né, e assim ajudar. Desculpa aí o meu comentário, você perguntou e eu... Ótimo. Sem problemas. Obrigado você. Então, com isso, a gente vai, né, entendendo essa transformação digital, né, a gente vai para como iniciar uma cultura voltada para o sucesso do cliente. Por quê? Porque a gente entende que não adianta eu ter um time de experiência do cliente, uma pessoa que vai fazer a experiência do cliente. Eu tenho que ter isso cultural. Todo mundo tem que pensar no sucesso do cliente. Agora, como implantar isso nos nossos times? Então, a primeira coisa, a gente tem 4 premissas. São 4 premissas básicas para o sucesso do cliente. A primeira dela, que o que a gente vende é experiência. Gente, e isso vale para qualquer negócio, não só para contabilidade. Quem vende simplesmente um produto ou serviço, a gente está vendendo um preço, né? Então, a gente precisa vender uma experiência para esse cara. Então, essa é a primeira premissa. Para mim sair da briga de preço e gerar mais valor, eu preciso entregar uma experiência melhor. Então, essa é né, a primeira premissa ali. A segunda é que o sucesso do cliente ele não existe simplesmente para mim vender mais. Eu não posso pensar em sucesso do cliente para mim vender mais produtos para os meus clientes. Eu tenho que pensar que o sucesso do cliente é eu efetivamente ajudar o meu cliente a evoluir na empresa dele, mesmo que com isso seja através de um novo produto que eu tenho. Mas a venda desse novo produto ele não pode ser o principal. O principal é a evolução do seu cliente para que ele consiga chegar no que é o desejo de sucesso dele. Beleza? Segundo, a segmentação. Terceiro, né? Perdão. A segmentação dos clientes. Gente, sucesso não é igual para todo mundo. Cada cliente de vocês vai ter uma visão de sucesso diferente. E não dá para vocês pegarem todo mundo e colocar na mesma caixinha e falar assim, meu escritório agora é uma contabilidade consultiva. Vou oferecer para todos os meus clientes uma apresentação do balanço. Pô, será que todos os clientes vão ver valor na apresentação do balanço? Talvez você tenha ali uma parcela dos seus clientes que mais importante do que a apresentação do balanço é ele ter talvez uma ajuda para precificar melhor os produtos dele. Ou uma outra parcela, mais importante do que o balanço, porque ele só nega muito, talvez, é ele ter um equilíbrio financeiro para ele conseguir emitir mais nota. Aí sim, futuramente, o balanço dele está mais fidedigno ali com a realidade, né? Então, entender o que é sucesso para cada cliente é super importante. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar diferente para aquele cliente, por exemplo, que fala para você que sucesso para ele é passar mais tempo com a família, do que aquele cliente que sucesso para ele é abrir mais 3, 4, 5 unidades da empresa dele. Então, aquele cara que te fala que abre 3, 4 unidades para a empresa dele, talvez esse cara está focado no comercial. E aí você vai virar para esse cara e falar assim, velho, para você faz muito sentido você terceirizar o financeiro, porque você vai ter mais tempo para focar no seu comercial. Já a pessoa que quer ficar mais tempo com a família, faz sentido você terceirizar seu financeiro para você ficar mais tempo com a sua família. Talvez a solução que você vai levar seja idêntica, mas os motivos são diferentes. E o que a gente vende é um motivo. O que a gente vende é o que a pessoa vai receber de benefício com isso. Então, entender e conhecer o que é sucesso para os nossos clientes é a terceira base ali para a gente pensar em experiência do cliente ou sucesso do cliente.
E a quarta e última, né, mas não menos importante do que a outra, é ter uma jornada estruturada para o sucesso. Porque eu sei que o sucesso para cada um é diferente, mas algumas coisas elas são padrões para todo mundo. E ter essa jornada estruturada e eu ajudar os nossos clientes a passar por cada etapa dessa jornada é a forma que eu vou conseguir ajudar os nossos clientes a avançarem avançarem para conseguir chegar o que é sucesso, lembrando sempre que é sucesso para ele. Beleza? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês já saibam desde cara, gente, atrair um cliente novo custa 7 vezes mais caro, seja de tempo, recurso, investimento aí em marketing e outras coisas, do que você manter o cliente antigo, você fazer um processo de retenção. Então, quando a gente pensa em uma cultura voltada para o sucesso do cliente, né, muita gente fala, pô, mas por que eu vou investir em ter uma pessoa que vai ficar fazendo relacionamento, reuniões, né, apresentações, né? Porque se o seu cliente estiver insatisfeito, é mais caro você trazer um novo do que você manter esse cliente. Então, o ganho da área de sucesso do cliente está muito no processo de retenção. Ocorre, se você consegue conhecer o seu cliente, fazer um processo com que você ajuda ele a evoluir na jornada e também consiga ter outros produtos que ele pode construir, você consegue ganhar, o que eu brinco aqui, em 2 ou até 3 vezes, né? Você pode ganhar em aumentando a lealdade desse cliente, ele ficando cada vez mais tempo na sua base, e ganhar também em vendas de outros produtos. Caso seja um produto igual ao BPO, você ainda ganha lá no contábil, que você tem lá talvez um cliente que contrata o BPO, você faz o BPO no Conta Azul, a integração nativa do Conta Azul com a domínio, você já tem ali a parte contábil já desse cliente semi-pronta, faltando ali só a parte de DP fiscal. E o inverso é a mesma coisa, se o seu BPO utilizando o Conta Azul e o seu fiscal ou o DP usando o domínio, você fechou lá as folhas de pagamento, as guias no domínio, isso daqui já vai para dentro do Conta Azul de forma automática também. Você não vai precisar nem de ter o seu operador do BPO subindo folha de pagamento e lançando ali as folhas ou as guias e assim sucessivamente, né? Então, você ganha aí nesse produto, você poderia estar ganhando aí até 3 vezes. Tendo cliente, vendendo novos produtos e melhorando a eficiência de um outro departamento, né? E aí, a gente precisa entender, então, o que é sucesso do cliente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que sucesso do cliente não é uma área específica. Eu sei que eu já falei isso e vou bater de novo. Sucesso do cliente é cultura. Eu não posso ter uma empresa que fala que quer ter uma área, que quer ter uma visão melhor para a experiência do cliente, e eu tenho uma pessoa lá no meu fiscal que no dia que ela está entregando o DCTF, por exemplo, 5h30 da tarde, o cliente liga e ela fala que não vai atender o cliente para entregar DCTF. E eu brinco com isso porque isso foi uma das coisas que já aconteceu aqui com a CNPJ. Vou fazer um parênteses bem rápido com vocês. Há um tempo atrás, aconteceu isso, um cliente ligou aqui para o escritório, ela mais ou menos umas 5h40 já da tarde, e a nossa colaboradora na época do fiscal não pôde atender esse cliente porque estava entregando o DCTF. No outro dia, esse cliente me ligou pedindo para mudar de escritório. Eu perguntei por quê. Ele me falou, não, vocês não puderam me atender. Eu estava com dúvida para emissão de nota. Para a empresa que eu presto serviço, se eu não entregar a nota até o dia 15, né, acho que era a data da DCTF, até o dia 15 eles só me pagam o mês que vem. Era uma nota de 45 mil que eu deixei de receber. Simplesmente por não ter atendido o telefone. Então, como que a gente vai pensar em experiência do cliente se isso não for uma cultura? E desde esse dia eu falei, gente, eu prefiro pagar a multa do que deixar um cliente sem estar atendido. Isso é até um jargão dentro da CNPJ. A gente prefere pagar a multa do que um cliente não ser atendido. Lógico que a ideia é não pagar a multa, não faz hora extra, paga o horário depois, banco de horas e tal. Mas é melhor a gente pagar a multa do que deixar de atender o cliente. E isso tem que ser cultural, por isso que não pode ser simplesmente uma área, beleza? Então vamos lá. Primeiro, todos precisam pensar em satisfação do cliente, todos mesmo. Pessoa do DP, do fiscal, do contábil. O que é pensar em satisfação do cliente? É pensar, o que isso daqui impacta o meu cliente? O que isso daqui pode fazer com que gere valor para ele? E talvez a gente pode ver oportunidades em situações que são extremamente problemáticas na operação. Exemplo.
Pô, eu tenho um cliente que nunca me manda os extratos e o extrato FX e o PDF. Pô, se não tiver mudado aí a maioria dos clientes, eu acredito que toda empresa de contabilidade tem uma parcela de clientes que são assim. E a grande maioria, quando você vai conversar com o time contábil e fala desses clientes, o time contábil fica puto com esses caras. Ou esses caras não mandam extrato, ou quando manda não tem uma planilha de conciliação, o que é cada coisa. Eu vejo lá aquele extrato da Caixa, que só tem código, aquele inferno daquele negócio lá que eu não consigo identificar as coisas direito, né? E todo mundo só metendo o cacete no cliente. Pô, sendo que isso é uma baita oportunidade para a gente mostrar para o cliente o tanto que é interessante ele talvez ter o BPO financeiro. Porque talvez ele não consiga manter o Conta Azul dele em dia, por exemplo. Ou seja, talvez ele não tenha nenhum sistema que ajude ele a fazer, a gente pode simplesmente apresentar o Conta Azul para ele. Então, ter essa mudança de visão de que todo problema deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade, mas não uma oportunidade pensando no que é melhor para a minha operação, mas uma oportunidade do que é melhor para o meu cliente, isso é uma necessidade que todas as pessoas do time, né, passam a ter. E com isso a gente consegue construir uma cultura forte, realmente voltada para o sucesso do cliente, né? E uma das coisas que são básicas, mas infelizmente nem todo mundo faz, que é você realmente escutar de verdade os seus clientes. Gente, os nossos clientes, eles têm muito a nos ensinar, né? Então, tirar um dia e ligar para o cliente e perguntar, pô, você está satisfeito? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar? Tem alguma situação que você sente falta e que a gente poderia estar te ajudando? Então, escutar sempre quando o cliente traz uma reclamação. E lembre, o cliente que reclama, ele é o melhor cliente que tem. Porque ele não está simplesmente cancelando o contrato com você, ele está te dando a oportunidade de você, né, ver onde que você está pecando e corrigir a sua jornada e corrigir as etapas do processo. Então, aprender é muito importante com os nossos clientes, né? E aí a gente ter essa visão de efetivamente estarmos dispostos a ajudá-los. Então, pô, o cliente chega, ele está com um problema lá, que ele está tendo que não consegue encontrar sei lá, um colaborador específico lá, e ele já contratou 2, 3, 4 pessoas, e nenhuma dessas firmaram, teve que gastar um custo alto com rescisões trabalhistas, porque ele não conseguiu contratar direito. Por que não a gente ter um produto de recrutamento e seleção para a gente conseguir ajudar esse cara? E aí, com o intuito de ajudar o cara, a gente desenvolve as nossas pessoas, que seria a etapa da gestão de pessoas, e cria um produto para o Hub. Vocês estão pegando a sacada? Sucesso do cliente base, gestão de pessoas, desenvolvimento do time, com cultura forte voltada para o sucesso do cliente, criação de hubs, que são produtos que realmente geram valor para os clientes. E com isso, né, eu já até falei, mas volto a falar aqui, que é a gente aprender com a experiência dos nossos clientes. Então, aquele cliente que te pede uma coisa, pô, por que isso que o meu cliente me pediu? Porque talvez isso pode ser uma dor que todos os outros clientes da base também têm. E aí a gente pode levar isso que talvez era uma demanda individual para um cliente. Um exemplo simples que acontece isso também. O cliente pede o extrato do Simples Nacional para ele ver quanto que ele está ali de faturamento, para ele controlar quando ele vai mudar de alíquota. Eu adoro quando os clientes têm isso, porque são clientes que entendem, né? Mas, pô, talvez faz muito sentido eu apresentar isso para todos os outros clientes, para todos os outros clientes começarem a ter, talvez, essa mesma visão e essa mesma preocupação de quando vai aumentar ou não a alíquota do Simples Nacional. Até porque isso impacta na precificação do preço dele. Se ele só descobre que vai aumentar a alíquota quando eu mando a guia mais cara, eu estou arrebentando a experiência do cliente. Então, eu preciso de ter uma forma de estar mais próximo desse cliente, levando para ele essa melhor experiência dele saber quando para ele já estar preparado quando ele vai ter um aumento de alíquota. Talvez até fazendo um ajuste da precificação dos produtos ou serviços dele antes da mudança de faixa da alíquota, né, do Simples Nacional. E com isso, igual eu já falei, surgem várias oportunidades, né, de como a gente conseguir levar demandas que podem gerar mais valores para os nossos clientes. Seja aquelas que eu vou cobrar por isso, como novo serviço, ou seja aquelas que eu só vou ganhar a lealdade desse cliente a mais, né? O que também é muito bom para as nossas empresas. E é com isso que a gente, né, fecha aqui esse ponto, que é a gente conseguir encontrar o equilíbrio, né, desses 3 pontos. Primeiro, o propósito da sua empresa, por que a sua empresa existe, o que a sua empresa quer entregar,
Sua empresa vai ser uma empresa que quer entregar só a parte operacional com o menor custo possível, ou sua empresa quer entregar algo a mais, quer levar o seu cliente para outro status, outro momento. Então, qual que é o propósito da sua empresa? Depois, as pessoas que estão nessa empresa precisam estar engajadas nesse propósito, e por isso é tão importante fazer esse processo de gestão de pessoas voltada para recrutar, selecionar, avaliar e desenvolver as pessoas voltadas para sucesso, né, para a cultura de sucesso de pessoas, e os processos bem desenhados dentro de uma metodologia, igual eu falei, e usando as melhores ferramentas, né? Isso vai te dar produtividade, a produtividade te dá mais tempo, com o tempo que sobra, você investe em satisfação do cliente, beleza? Então, lembrando, gente, sucesso para você não é sucesso para o seu cliente. E isso é muito importante a gente conseguir entender essas duas visões. Então, quando a gente pensa em sucesso para o cliente, o que o cliente muitas das vezes vê? Ele fala, pô, eu preciso de uma informação de fluxo de caixa, eu preciso de conseguir um investimento no banco, e o cliente te liga louco pedindo uma declaração de faturamento, e aí você demora 6 horas para responder a declaração de faturamento do cara, sendo que se você usar uma plataforma tipo o Onvel Message, por exemplo, vinculada a domínio, você já consegue preencher de forma automática a declaração de faturamento e já mandar para esse cliente, não tendo esse gap aí de atraso das informações. Eu estou dando exemplo aqui, tá, galera? O importante é vocês pensarem, pô, se o cara tá doido lá no banco para pegar um Pronamp, o gerente falando para ele lá, aqui, se você não trazer declaração de faturamento, qual é o risco de você perder o benefício aqui, perder o dinheiro? O cara liga para o escritório, se o pessoal demora, sei lá, 50 minutos para responder, para depois falar, vou passar para a pessoa responsável. A pessoa responsável demora mais 4 horas para fazer a declaração. Depois o dono do escritório não está aqui, vai ter que pegar o certificado digital dele para assinar, ou ele vai ter que assinar para entregar a declaração de faturamento só no outro dia. Gente, isso não existe. Não tem como a gente pensar em experiência do cliente se uma coisa simples de operação, igual a declaração de faturamento, ela não funciona de forma direta. Funciona direito, né? Aumentar o faturamento, todo cliente quer reduzir custos com taxas, né? E todas as outras despesas, né? Não tem nenhum empresário que não quer reduzir custos, então ajudar os nossos clientes a reduzir custos é super legal. Expandir o negócio, estabilidade financeira, e pode ter mais uma lista de coisas ali. O importante é você conseguir entender que isso são visões, né, que os seus clientes podem ter como sucesso. Já para a grande maioria dos contadores, sucesso é, para nós, aqueles clientes que pagam em dia, porra, não tem inadimplência no escritório, pô, sensacional. Aqueles clientes que enviam o documento na data certa. Gente, imagina se tivessem 80% dos nossos clientes enviando documento na data certa, seria, né, fantástico. Né? Aquele cliente que cumpre com todas as obrigações legais, paga tudo direitinho, não precisa fazer, né, antigamente fazia muito, né, admissão retroativa, o cara contratava, o cara, quando você vê, o cara lá tem 4 meses trabalhando e nunca assinou a carteira do cara ainda, aí se fazer admissão, né, retroativa, cara que faz parcelamento, paga só a primeira guia, depois fica sem pagar, daqui na virada do ano ele vai ser excluso do Simples, ele você vai ser excluso do Simples, pô, faz o parcelamento de novo, ele vai lá, paga a entrada lá de 10% e deixa sem pagar de novo, né? Então, se tem alguém que cumpre as obrigações legais tudo direitinho, isso é sucesso para nós, né? Aquele cliente que segue as nossas recomendações, né? Isso também seria muito bom se todos seguissem, né? Pô, você tem que emitir nota fiscal de tudo, o cara vai lá e só emitir de cartão de crédito, mas não é a vida, nós temos que entender como que a gente vai trabalhar cada um deles. Não, o cliente que tem boa relação, então aquele cliente educado, que sempre que liga, pede as coisas de forma, né, de educação, como relacionamento legal, bacana, e não aqueles clientes grossos que achando que a gente é obrigado a fazer tudo para ele, e, né, principalmente aquele cliente que te indica. Então, essa visão de sucesso do contador e essa visão de sucesso para o cliente, elas são distintas. Só que muitas das vezes elas são conectáveis. Por quê? Porque aquele cliente que quer ter o melhor fluxo de caixa, para mim conseguir entregar o melhor fluxo de caixa dele, ele precisa me mandar os documentos em dia. E aí vem o que é o sucesso do cliente. É eu montar uma jornada no qual eu consigo mostrar para ele que ele me mandando os documentos em dia, eu vou entregar para ele o fluxo de caixa correto. E não ele me mandando o cliente em dia porque eu preciso fechar seu balanço. Cara, para que eu vou te mandar o cliente em dia? Porque você fechar o balanço, eu não vou usar essa merda. Nem para pegar Pronamp, eles pedem balanço, eles pedem DEFIS e PGDAS do último exercício, uma coisa que eu não consigo entender, né, do Simples Nacional. Mas, beleza, é o que a gente tem, é o jogo que a gente tem que jogar. Então, a gente precisa entender o que a gente quer, o que o cliente quer e fazer um processo de como trazer
as etapas de conexões para a gente conseguir fazer com que ambos funcionem e um vai ajudando o outro. Então, eu brinco que é quase como se fosse um processo ali de retroalimentar, né? Então, a gente alimenta o cliente ali com informação, automaticamente ele vê que aquela informação não está tão correta assim, a gente fala, pô, não está correta assim porque você não me manda informação, ele passa a mandar mais informação, automaticamente eu consigo ter mais informações mais bem estruturadas, apresento coisas melhores para esse cliente, e assim eu vou fazendo um ciclo de conscientização dos clientes. Porque no final das contas, o que nós precisamos fazer como empresas contábeis é conscientizar os nossos clientes. A grande maioria dos empresários, eles se tornam empresário por necessidade ou por oportunidade. São raros aqueles que realmente se tornam empresários e se preparam para empreender. A maioria não sabe de nada. E nós precisamos ter essa consciência, estarmos dispostos a ajudar esses clientes nesse processo de educação, aculturamento, ou como dizem aqui internamente, algumas atividades, a gente tem que pelo menos adestrar o cara a fazer. A gente brinca aqui que o cliente, para pelo menos o OFX e extrato OFX e extrato PDF, é igual como se fosse adestramento, ele precisa saber para quem ele manda, ele tem que mandar. Mas isso é lógico que é só uma brincadeira. Mas, caminhando aqui, né, quando a gente pensa nisso todo do que é o sucesso do cliente, muita gente se confunde, achando que o sucesso do cliente é simplesmente um suporte. Simplesmente, pô, eu vou ter uma pessoa que vai atender os meus clientes ali e vai estar toda hora disposta a atender, já que, igual o Dejan falou, o grande problema é atendimento. Só que não é só isso. Isso até é uma parte, é super importante um excelente atendimento. Mas só isso não é sucesso do cliente. O sucesso do cliente vai muito além disso, é você efetivamente se preocupar com o cliente. E também não é só o pós-venda. Muita gente acha que o sucesso do cliente é só a parte do onboard, né? Pós a venda ali, você fazer os treinamentos. Não é. Não adianta você simplesmente comemorar e falar assim, oba, esse cliente agora é meu, está resolvido e bora para frente. É muito além do que isso. Vai muito além. É a gente efetivamente nos preocuparmos com o cliente. E como que a gente faz isso? É a gente nos conscientizarmos que tudo aquilo que afasta o meu cliente do sucesso é problema nosso. É problema nosso. E eu tenho que ajudar o meu cliente a resolver esses problemas. Então, se eu tenho um cliente que sucesso para ele é ter mais tempo com a família e ele está lá perdendo tempão, sei lá, vou exagerar um exemplo aqui só para ficar mais claro, cadastrando produto na empresa dele, porque ele não consegue, ele cadastra item a item, vai cadastrando o produto no sistema dele lá, que talvez não é tão automatizado assim, pô, é um problema meu de virar para ele aqui. Se você usar a plataforma do Conta Azul, ela já importa as notas fiscais via certificado A1, e essas notas fiscais importadas, ele já preenche já o seu contas a pagar e já preenche o seu estoque dentro dos seus cadastros. Você não precisa de cadastrar. Você cadastrou uma vez, todas as outras notas que você comprar, eles já vão para o seu estoque de forma automatizada dentro do Conta Azul, sem você precisar de ficar cadastrando item a item. Ou talvez essa pessoa está com dificuldade de fazer a precificação. Pô, eu tenho um serviço aqui que eu vendo para você a 90 centavos por produto, 80 centavos no real, sei lá. Para mim, em vez de você parar lá 2, 3 dias para você sentar e fazer a precificação e correr o risco de estar errado, eu coloco aqui o meu cara especialista do fiscal para fazer isso com você e garanto que está certo e você pode ficar mais tempo com a sua família. Então, entender o que é sucesso para o cliente e entender tudo que é problema que afasta ele do sucesso que ele tem, isso é problema nosso. A partir do momento que a gente entende que isso é problema nosso, a gente consegue abrir visões de soluções para isso. Então, se eu tenho clientes que não são educados em empreendedor, né, no meio de empreendedorismo, como empresários, que não entendem nada de financeiro, eu tenho a responsabilidade, né, de ajudar esses clientes a evoluir e a entenderem e se tornarem empresários melhores. Que, de certa forma, é o que a Conta Azul tenta fazer com os contadores. Né? É a gente ajudar os contadores a evoluírem, e isso é o que a Thomson Reuters, né, junto com a Conta Azul, está fazendo no evento desse webinar de hoje. Se a Thomson tivesse preocupado só em vender licenças, né, da domínio, né, ou dos outros módulos do sistema, e a Conta Azul só em vender sistema financeiro de ERP, a gente não estaria aqui neste momento, né, fazendo esse webinar. Como as duas empresas já têm essa visão de sucesso do cliente e entendem que os desafios que os clientes dele possuem são desafios que ela tem também, elas estão levando aí esse conteúdo para vocês.
E eu espero que esteja sendo, que vocês estejam satisfeitos, pelo menos até agora. Então, vamos lá. E com isso, gente, a gente começa a criar efetivamente essa cultura que o cliente é o centro da nossa empresa. Não importa se é área operacional ou área não operacional. O cliente é o centro de tudo. Com tudo que nós precisamos fazer, a gente precisa pensar, isso está gerando realmente valor para o nosso cliente? Se sim, ótimo, vamos continuar a fazer, melhorar e evoluir. Se não, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Isso é realmente obrigatório eu estar fazendo? Se não, por que eu estou fazendo? Para de fazer. Se você faz uma coisa que não gera nenhum valor para o seu cliente ou para a sua empresa e não é obrigatório, talvez não faça sentido você estar fazendo. Agora, se é algo que é obrigatório e você está fazendo de uma forma manual, pense, como que eu consigo automatizar esse processo? E aí entra, né, todas as ferramentas que nós temos aí, né? E se eu usar, por exemplo, domínio parametrizado aí junto com Conta Azul, você tem lá, por exemplo, o envio de guias automático para os seus clientes já subindo para o financeiro dele. Então, o que ajuda muito ali. Talvez no BPO, por exemplo, você teria que subir guia a guia, né? É como só um exemplo. Então, se tem uma coisa, não gera valor, você avalia. Por que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu sou obrigado? Então, como eu consigo fazer isso da forma mais automatizada possível? Ah, não sou obrigado? Por que eu estou fazendo isso? Ah, eu estou fazendo isso porque é bom para a empresa. Beleza. Ok, a gente continua fazendo. Se não, é melhor parar de fazer. E com isso surge o terceiro pilar. Então, eu fiz toda a estruturação do que é o sucesso do cliente, de que isso tem que ser uma cultura, e falo assim, legal, Dejão, vou consolidar isso, mas eu quero evoluir. Eu quero ir para a parte de gestão de pessoas e quero ir para a parte do hub. A gente tem que pensar que, para a gente ter uma boa gestão de pessoas, depois que eu tenho uma estruturação de cultura, eu preciso ter um processo de recrutamento e seleção voltado para atrair essas pessoas. Depois, um processo de onboard desse colaborador, que é a entrada desse colaborador e o processo de aculturamento dele dentro da nossa cultura. Depois, eu preciso ter um programa de carreira para essa pessoa, senão eu vou criar, evoluir essa pessoa, depois ele vai sair para o mercado. Né? Eu preciso desenvolver isso com o PDI, com o plano de desenvolvimento individual de cada colaborador, para ele se desenvolver naquilo que ele precisa se desenvolver, e preciso também de ter uma avaliação de desempenho. Eu conseguindo ter uma boa gestão de pessoas, eu consigo ir para a parte do hub de soluções, que é a gente trazer mais serviços no qual eu consigo agregar mais produtos para mim oferecer para os nossos clientes. Então, eu tenho lá, por exemplo, ali uma terceirização do financeiro, igual muitos têm no BPO, mas eu posso ter também saúde e segurança do trabalho, eu posso ter, né, a parte de marketing digital, eu posso ter a questão de terceirização de RH, igual nós falamos aqui, recrutamento e seleção, gestão de ponto, né, o próprio processo de fazer homologação, né? Hoje não precisa fazer homologação, mas muitos empresários têm aquele sentimento que não consegue explicar para o colaborador, tal, e muitas das vezes nós explicamos as decisões para os colaboradores sem cobrar isso como serviço extra. Isso pode ser considerado um novo produto. Então, em pensar, você vai conseguir, tendo uma boa gestão, uma cultura voltada para o sucesso do cliente, ter uma boa gestão de pessoas, você manter essas pessoas que entendam e que incorporam e que engajam nessa cultura, você consegue criar os seus produtos para você aumentar aí a sua rentabilidade, né? E com isso vem, ok, Deja, beleza, você passou aqui quase 50 minutos de conteúdo aqui, mas como que eu faço isso na prática? Como é que eu coloco isso para funcionar? E aí eu vou falar para vocês como a CNPJ faz, né? Primeiro, a gente tem que ter um time que volta para o sucesso do cliente. Então, é cultura, todo mundo tem que ter essa visão, mas eu preciso ter uma pessoa. E quando eu falo time, gente, pode ser o próprio dono do escritório. Pode ser uma única pessoa que você tem lá. Eu tenho uma operação de 8 pessoas, eu vou tirar uma pessoa da minha operação para começar a implantar, né, o que vai ser o nosso time de sucesso do cliente. Então, não precisa. Se você é sozinho, lá naquele exemplo que eu dei no início, você separar a parte operacional, tática e estratégia, dentro da parte operacional você tira uma parte para experiência do seu cliente. Não tem problema. É só você equilibrar o seu tempo. Então, isso vale para empresas de uma pessoa só ou empresas que já têm estruturas, né, muito maior de pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa e que eu vou passar para vocês são esses 4 pontos aqui que o time de experiência tem que ter e gerenciar: atendimento, onboard, gestão de carteira e métricas. Mas isso só funciona se a gente tiver uma boa jornada do cliente.
E o que é a jornada do cliente? É eu entender onde o meu cliente está e levar ele para onde ele precisa ir para ele alcançar o sucesso dele. Aqui na CNPJ, nós acreditamos que não importa o que seja sucesso para o cliente, ele precisa de ter 3 coisas, que são os 3 pilares da jornada. Primeiro, organização. Nenhum cliente vai chegar ao sucesso se ele não for organizado. Segundo, eficiência. Ele precisa ter uma empresa mais eficiente, né? Porque se ele não tiver uma empresa eficiente, ele também não vai chegar no que é o sucesso para ele. E ter o propósito. Qual que é o propósito da empresa dele? Por que a empresa dele existe? A empresa dele foi fundada para quê? Se a gente conseguir ajudar os nossos clientes a serem mais organizados, a serem empresas mais eficientes e a chegarem ao propósito daquela empresa, eu garanto que esse cara vai chegar ao sucesso. E, gente, e sucesso pode ser que no primeiro ano de empresa seja um, no segundo ano seja outro, no terceiro ano seja outro, no quinto ano seja outro, e isso vai estar sempre retroalimentando. E sempre, mesmo essa empresa crescendo e evoluindo, ela vai ter que passar pela parte de organização, eficiência e propósito. Então, nós aqui nas CNPJs temos a gente, né, estrutura, né, que essa parte de organização ela é toda feita dentro do nosso processo de onboarding. Então, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o onboarding, mas essa parte aqui, o primeiro pilar, a empresa já tem que estar organizada após o processo de onboarding. Depois, eu preciso ter o processo de relacionamento com esse cliente de forma ativa, não simplesmente esperar esse cliente entrar em contato comigo, mas eu entrar em contato com ele de forma ativa, para mim conseguir fazer um acompanhamento, ver quais são as necessidades, né? E discutir estratégias com essa pessoa, ver se ele precisa de uma automação em alguma situação, ou talvez ele precisa de melhorar ali a utilidade lá, por exemplo, do Onvio, que ele não está usando da forma correta, ou do próprio Conta Azul, se for um cliente que tem um financeiro interno e não está usando desconto correto. Então, entender o que eu posso ajudá-lo para ele evoluir, para ele se tornar mais eficiente. Ele sendo mais eficiente, eu posso ir para a parte mais consultiva, né? Que é ele ter reuniões de acompanhamento de resultados periódicos, ter questões mais estratégicas, né? Para ajudar esse cliente mesmo nas tomadas de decisões. Com isso, a gente vai conseguir guiar e ajudar ele a chegar no que é propósito para ele. Ele sendo organizado, eficiente, atingindo o propósito, né, ele chega ao sucesso. Beleza? Então, ótimo, Dejane, eu já tenho essa jornada e eu quero entender agora como eu melhoro o meu atendimento. E, galera, atendimento, a gente tem aqui 4 princípios de atendimento na CNPJ. Então, primeiro, acolhimento. Se o cara está te ligando é porque ele tem um problema. Nós só existimos porque empresas têm problemas. Não pode tirar o cavalinho da chuva que você vai atender o telefone e vai vir só coisa boa. Pode até acontecer de algumas vezes vir. Ou WhatsApp, né? Ou qualquer outra forma de atendimento. Outra plataforma. Mas a primeira coisa que nós precisamos ter no atendimento é acolhimento. É sempre fazer um processo de acolhimento e entender as dores e a necessidade real daquele cliente. Porque muitas das vezes nem o cliente sabe falar o que ele precisa. Então nós precisamos entender o que ele está precisando. Todas as vezes que o cliente vira e fala assim, deixa eu estou precisando de um decore. Decore? Mas por que você está precisando de decore? Pô, mas vamos lá, deixa eu entender direito. Não, é que eu vou entrar com processo, parcelamento, não sei o que, tal. Não, que eu estou precisando de um dinheiro. É para sua empresa, para sua pessoa física? É para minha empresa. Pô, mas será que um problema que não seria melhor? Está aberto, não está? E aí você consegue ver, né, qual que é a melhor forma de você ajudar esse cliente. Então, o primeiro ponto aqui, acolhimento. O segundo é empatia. É a gente realmente nos colocar no lugar do cliente. Então, o cliente muitas vezes vai estar com um problemão lá e ele vai ligar tudo mesmo. E a gente precisa nos colocar, se fosse a gente também talvez com esse problema, o cara com o fiscal na porta, ele talvez com a máquina de cartão de crédito sem funcionar, o sistema deu algum probleminha lá na emissão da nota, isso pode acontecer. Então, nós precisamos ser extremamente empáticos para entender, me colocar no lugar desse cliente e ver como verdadeiramente ele se sente. Tentar sentir como verdadeiramente ele se sente e nos preocupar. Eu acho que a pior coisa, o pior sentimento que nós podemos passar para o cliente num momento de atendimento é aquele sentimento de tô nem aí, o problema é seu e não é meu. Então, a gente nos preocupar verdadeiramente com as demandas e com os problemas que o cliente tem, isso é super importante para um atendimento. Depois, simpatia, né? Ser extremamente simpático, né? Nós temos que ser extremamente simpáticos, gentios. Isso é o básico para a gente ter um bom relacionamento. Então, isso é um princípio aqui dentro do nosso atendimento. E, por último, é efetivamente ter paixão em ajudar os clientes a alcançar o sucesso.
e ajudar ele a atingir os seus objetivos. Então, esses são os quatro princípios de atendimento. E é por isso que eu, né, sugiro, né, e aí é uma sugestão mesmo, da gente ter o atendimento centralizado em menos pessoas, né? E hoje a gente tem tantas plataformas que nos ajudam em atendimento, a filtrar, a vir um atendimento mais de uma forma tipo, né, o Onvio é uma dessas plataformas. Mas por quê? Porque a pior coisa que tem é quando toca um telefone e o cara lá tá putaço que a folha de pagamento não passa e ele tá no quarto dia útil do mês e o E-Social tá travando e o cliente liga lá, sabe aquela rescisão que você fez ontem? Eu queria que você me explicasse ela de novo. O cara vai xingar o cliente, que ele já tá puto. E beleza, ele não poderia, mas é muito difícil você conseguir unir a pessoa da operação e a pessoa do relacionamento e ela conseguir fazer as duas coisas com excelência. Até porque os perfis são um pouco diferentes. A pessoa da operação, ela tende a ser um perfil mais executor, mais analítico. A pessoa do relacionamento, do atendimento, ele tende a ser um cara mais comunicador, né? Talvez ali um cara até desorganizado, mas que tem aquele jogo de cintura e conversa muito bem. Então, muitas das vezes, esses perfis são diferentes. Então, é por isso que, na minha opinião, né, nós sempre deve pensarmos em como ter operação e relacionamento, segregar os dois. Acho que eu sei que não é fácil, isso não acontece do dia para a noite. Mas, seja quem está atendendo, seja uma pessoa da operação, seja uma pessoa que é só para atender, ela precisa ter esses 4 princípios. Acolhimento, sempre o cara vai vir com problema. Empatia, nos colocar no lugar desse cara. Simpatia, tentar falar, mesmo que seja um não, mesmo que não posso te ajudar, mas da melhor forma possível. E paixão em realmente estar disposto a ajudar. Beleza? Dejana, então o que eu preciso fazer para ter uma pessoa boa no atendimento? Eu faço um processo de recrutamento e seleção buscando pessoas que têm essas características. Ela não precisa saber nada de contabilidade. Nada. Ela só precisa ter essas características e você vai treinar ela dentro dos processos, né? E eu te garanto que se você fazer isso, você já vai ter um atendimento muito melhor do que a sua top do DP lá, do fiscal, atender o seu cliente puto porque ela está cheia de obrigações para fazer, beleza? O outro ponto é o onboard, que é uma das etapas mais importantes, gente. Se a gente fosse parar para falar de onboard aqui, era um webinar só de onboard. Mas, muito rapidinho, a gente precisa de ter 5 etapas, no mínimo, no nosso onboard. A primeira etapa é boas-vindas. Eu preciso dar boas-vindas para os meus clientes. Meu cliente fechou comigo, eu tenho que dar boas-vindas para ele, eu tenho que comemorar que esse cliente virou meu cliente. Eu tenho que falar, é como se a gente chega no hotel e a cara lá, o pessoal ali do hotel fala, ali é o restaurante, ali é o elevador, assim que você vai mandar. Eu preciso fazer esse processo de alinhamento com o meu cliente. E por isso que a gente aconselha, a gente tem aqui, falo com todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, de ter um manual do cliente. E nesse manual do cliente, eu não posso ser um PDF que eu mando para o cliente, porque ele não vai ler. Eu preciso efetivamente fazer uma apresentação desse manual do cliente. E aí, dentro dessa apresentação, eu também apresento, eu vou para o item 2 aqui, apresento toda a nossa empresa. Quem é o responsável de cada área, quem é a pessoa que ele precisa procurar se caso acontecer alguma situação, tal. Faço toda essa apresentação, né, para o cliente, quando eu faço a apresentação do manual para ele. Depois eu vou para a parte de treinamento. Eu preciso treinar esse cliente a utilizar as plataformas. Então, se eu uso o Onvio para comunicação, eu preciso treinar o cliente a usar o Onvio. Não é simplesmente mandar o link para o cara baixar o aplicativo e ele vai passar a usar. Quem dera se fosse. Eu preciso de ter esse processo de treinamento com ele. Gente, e é muito mais fácil eu treinar esse cara no início do que depois que ele já está 3, 4, 5 meses dentro da minha base, vai ficar quase, e já usando o WhatsApp. Fudeu. Ele não vai usar o Onvio nunca na vida dele. Né? Depois, o cara lá, por exemplo, ele vai fazer o treinamento, por exemplo, da plataforma do Conto Azul. Aqui nas CNPJs, né, todos os nossos clientes, embutido no preço dele, já tem a plataforma da Conto Azul. Então, todos os nossos clientes já contratam, já tendo a licença da Conto Azul. Né? Então, a gente tem no nosso processo de onboard o treinamento dele utilizar a plataforma. Muitas das vezes, o cliente não vai usar porque ele não sabe usar, porque ele não quer usar, porque ele não tem tempo de usar. E aí, a gente já apresenta o serviço do BPO financeiro. Gente, mais de 40% das nossas vendas de BPO financeiro é na etapa de onboard. Quando eu vou treinar o Conta Azul, o cliente fala assim, não tenho tempo para fazer isso, não, você poderia fazer, eu tenho um serviço que a gente pode fazer isso para você. E aí a gente oferece aí o BPO para esse cliente.
Depois eu preciso fazer uma avaliação de como que foi o onboarding, se esse cliente se integrou, se ele está organizado, se não está organizado, se ele está no meu perfil, se não está no meu perfil, né? E fazer a finalização do onboarding. O que seria a finalização do onboarding? Existem duas coisas extremamente importantes na finalização do onboarding. A primeira delas é eu identificar se esse cliente está organizado e se ele está no meu perfil. Por quê? A gente não falou aqui de vendas, mas trazer o cliente dentro da persona e fazer a jornada de venda no qual eu consigo eliminar clientes que não enxergam valor dentro do nosso modelo de trabalho, isso é super importante. Mas muitas das vezes os clientes enganam a nossa área comercial e a gente só consegue identificar isso quando o cliente está no onboard. Então, nesse momento de finalização, se eu ver se esse cliente não é no meu perfil, é o melhor momento da gente convidar o cliente para sair. Porque ele ainda está no início, eu já consegui identificar que ele não está no meu perfil, ele vai ser um câncer na minha, né, dentro da minha empresa, dentro da operação, então eu já convido esse cliente para sair. Mas, se esse cliente está dentro do perfil, tá legal, tá organizado, fez tudo bacaninha, e eu faço uma pesquisa de satisfação com ele, né, e ele está extremamente satisfeito, né, e a resposta dele, sei lá, nessa pesquisa fala assim, nossa, eu nunca tive um escritório que fez esse processo de integração comigo, eu nunca tive uma quantidade que me treinou e emitir nota. Eles me falavam qual era o CFLP, eu tinha que ir lá no meu sistema tentar emitir, né, ou qualquer outra forma assim, o cara está num auge ali de satisfação muito grande. Aí você simplesmente lança aquela famosa pergunta de você teria algum amigo, familiar que você poderia me indicar, que gostaria de ter esse mesmo atendimento que você está tendo aqui nas CNPJs, né? E que talvez precise desse mesmo atendimento? Se esse cara te responde sim, que é a famosa pergunta da NPS, você já tem ali um processo de prospecção que você pode começar a fazer que vai retroalimentar o seu processo comercial. Então, quando você finaliza o onboard, esse cliente está satisfeito e você pergunta se ele está disposto a te indicar, te indica. Se ele responde 10 ou 9 na NPS ali, que a pergunta de 1 a 10, quanto que ele estaria disposto a te indicar para um amigo ou familiar que precisa daquelas mesmas soluções, é muito provável que esse cara efetivamente vai te indicar. Então, o que você precisa fazer como empresa é entrar em contato com esse cara, agradecer a nota 9 ou 10 que ele te deu, né, e pedir essa indicação. Isso é o processo de solicitação de indicação ativa, que você retroalimenta o seu processo comercial. Gente, isso é muito importante. A gente definir isso no onboard. O cliente que vai ficar, se ele está feliz, é aquele cliente que não está dentro do nosso perfil. Caminhando para o final, a gente tem aqui... Coisa tá super, super interessante aqui. Aí eu vou pedir a sua atenção, a sua compreensão para a gente acelerar aqui na reta final. Já estamos aqui 17h17, já tem algumas pessoas com outros compromissos precisando ir. Então, precisei te interromper só para isso. Eu agradeço a tua compreensão. Pode ficar tranquilo que eu estou acelerando aqui e já me atentei aqui ao tempo. E caminhando para o final, só tem mais duas pontos, gestão de carteira aqui, de gestão de clientes. Na gestão de carteira, o que a gente precisa é entender desses nossos clientes, né, estar mais próximo dele. Com isso, a gente vai ter proximidade com esse cliente, né? Tendo mais produtividade, a gente vai conseguir entregar uma melhor experiência para ele. Entregando uma melhor experiência, eu consigo ver quais são os grandes desafios que ele tem para a gente fazer um processo de educação, seja ela técnica ou seja, né, de empreendedorismo mesmo. Com isso, eu consigo ajudar ele a ser mais, ter uma organização mais estratégica. Ocorre que não tem como eu querer fazer isso do mesmo jeito para todos os nossos clientes, porque os clientes são diferentes entre si. E não daria para você trabalhar individualmente com todos eles. Então, a gente precisa efetivamente ter uma divisão da nossa carteira. E aqui na CNPJs, a gente divide a nossa carteira em 4 grupos. Os clientes excelentes, promissores, indisciplinados e bagunçados. E os nossos clientes têm a ciência de qual nível ele está. Então, a gente mostra para ele que seria... Se ele é um cliente bagunçado, eu mostro para ele, você é um cliente bagunçado. Aí eu tenho os pré-requisitos lá, por exemplo. Um dos pré-requisitos do cara ser bagunçado é ele ter a misturar despesas particulares com a despesa da empresa. O princípio da entidade. Isso para qualquer contador que você conversar ali é básico. Mas muitas das vezes para o empresário não é. Então, eu mostro que ele está bagunçado por causa disso e por isso ele está no nível mais baixo, né, de perfil de nosso cliente. E ele fala assim, não, eu vou abrir outra conta. Então, é só eu mudar. É só eu deixar de pagar as contas minhas né, na conta da empresa, que eu mudo de perfil? Uma das coisas são essas. Então, o que isso ajuda? Ajuda a gente mostrar para o cliente, ele ter clareza em qual perfil que ele está,
e ter clareza o que ele precisa fazer para melhorar, né? E, ao mesmo tempo, também para o time. Então, o nosso time interno, operação, ele tem ali como prioridade os clientes que são excelentes. Então, se ele precisar de escolher entre fazer o cliente A ou o cliente B, ele vai ter que olhar assim, qual que é o cliente excelente? Aí é o A. Então, eu faço o A primeiro, depois eu faço o B. E todo o nosso processo operacional leva isso em consideração. Então, o meu cliente, que é um cliente excelente, ele tem benefícios, né, maiores do que o meu cliente, que é bagunçado. E meus clientes entendam isso. Eles têm essa visão. É a mesma coisa que a Conta Azul faz hoje com o nosso contador. Você tem você ser um parceiro bronze, prata, ouro, né, platina ou diamante. São benefícios diferentes, mesmo que a empresa é a mesma coisa. Por quê? Não tem como você colocar todo mundo na mesma caixa. Você precisa separá-los e mostrar para eles o tanto que, se ele evoluir, ele pode ter benefícios melhores. Então, isso você consegue fazer a gestão de carteira. E por último, mas não menos importante, são a gestão das métricas, que eu até já falei um pouco ali na frente. Então, a NPS, que é essa pesquisa de lealdade dos clientes, né? Acho que é uma das coisas mais importantes que as empresas contábeis precisam ter ali, pelo menos de 6 em 6 meses, tal, para saber, né, como que está ali o índice de lealdade dos nossos clientes. Né, o churn, que é a saída do cliente, né, por que o cliente está te deixando, qual tem um controle legal de churn. CAC, que é o custo de aquisição de cliente, LTV, que é o tempo que ele fica na base, CSAT, que é a pesquisa de satisfação específica, tem lá no próprio atendimento a domínio, que ela manda ali, né, no domínio atendimento, hoje já fica no óbvio, né, que ele manda ali de 1 a 5, quanto que você gostou desse atendimento aqui e tal. Né, o LTV por CAC, que é o tempo, o quanto que você pagou por ele versus o tanto que ele ficou na sua base. Com todas essas métricas, é super importante o time de experiência acompanhar, porque elas vão nos ajudar a tomar as melhores decisões. E fazendo isso, né, que a CNPJ fez, né, que a gente teve a honra e o privilégio de ser aí, né, ganhar o prêmio, né, de primeiro lugar em satisfação dos clientes na CON, né, de 2022, o que nos orgulha muito e que faz com que, né, a gente tenha até um pouco mais de responsabilidade de manter essa experiência dos clientes e estar sempre melhorando nesse processo de sucesso do cliente, né? Para quem sabe conseguir manter aí o prêmio em 2023. Gente, a gente tem uma frase aqui interna, né, aqui na CNPJ, que é o CNP Loucos, né, a forma carinhosa que nós nos chamamos internamente, e a frase é: se faz sentido, nós fazemos acontecer. Então, a gente está sempre parando, pô, faz sentido fazer? Então, bora fazer, porque isso é importante. Então, né, passo para vocês, se fazem sentido para vocês realmente ter uma melhor experiência para os seus clientes, não deixa para amanhã, bora fazer acontecer. Se precisarem de mim, vocês me ajudam. Vocês podem contar comigo. Né? Tem outra frase do mestre Yoda: eu sou uma apaixonada por Star Wars, que é faça ou não faça, tentativa não há. Então, se faz sentido para vocês, bora fazer, né? E podem contar comigo. Esses aqui são os meus contatos, né? Podem me seguir lá na LinkedIn, Instagram, Sinal de Fumaça ou qualquer outra forma. Quem quiser vir aqui na CNPJ conhecer aqui em Birité, quem é de Belo Horizonte, da região de Minas também, tá super convidados a participar. Gente, muito obrigado. Desculpa ter estourado um pouquinho o tempo. Me perdoa, Silvano, não me deixe de me convidar para a próxima por causa disso. Mas foi uma honra imensa. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. Imagina, já a gente sabe que o assunto é bem importante, tem vários itens, né, que precisam ser bem explanados, a gente sabe disso e não tem problema não. O pessoal aqui elogiou bastante, tá? Falou que é excelente, palestra está de parabéns, CNPJ está de parabéns na metodologia, top de organização de empresa contábil, assim, só elogios para a sua apresentação de hoje. Não tivemos perguntas, tivemos alguns comentários, mas assim foi muito excelente, sim. Legal. Dijan, vou pedir, acho que se você passar para o próximo slide, a gente tem só aquele cupom da Conta Azulcom, aqui traz alguns dos palestrantes, mas para a gente não estender mais, passa mais um aqui, que aí vai ter o cupom de 30% de desconto aí. 30% de desconto para estar lá
na ContaZuCon, ver o Djan participando como palestrante. Tá o cupom Thomson, para quem já é parceiro ContaZu, tem um relacionamento com gerente de parceria, pode pegar as dicas aqui sobre com mais detalhes sobre o conteúdo, ou então acessar ali o site da ContaZu. Quis trazer esse recado, que é um benefício a mais que a gente traz para os participantes aqui do webinar, clientes da Domínio, né? É uma condição diferenciada também. Então, foram 3 presentes aqui, a gente falou de benefícios a mais para começar com ContaZu, a Silvânia falou de desconto especial também para os participantes do webinar, tem um terceiro aqui, então quis garantir isso. Obrigado, Djan, obrigado, Silvânia. Obrigada também, Anselmo. Mais uma vez agradeço a todos, né, que ficaram conosco aqui, que nos acompanharam, que se inscreveram. Continuem nos acompanhando. Djan, muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo, de estar aqui conosco e de trazer realmente esse tema bem pertinente e bem importante para todos nós, né? Anselmo, também muito obrigada pela sua participação, pela colaboração, para que a gente conseguisse realizar esse encontro também de hoje. Muito obrigada a todos e se encontramos no próximo webinar. Até mais, gente!